Você já parou para pensar na história por trás do hino A Mensagem da Cruz? Esse clássico da música cristã tem tocado corações há mais de um século, mas você sabe quem o escreveu e como ele surgiu? Hoje vamos mergulhar na emocionante história de George Bernard, o homem por trás dessa canção que atravessou gerações. Fique até o final, porque você vai se surpreender com os detalhes dessa linda composição e seu impacto no mundo. Solte o like, se inscreva no canal e vamos juntos conhecer essa história. O hino A Mensagem da Cruz, The Old Road Cross, no original em inglês, foi escrito pelo pastor e evangelista George Bernard. George Bernard nasceu em 4 de fevereiro de 1873, na cidade de Onston, Ohio, Estados Unidos. Ele foi um evangelista metodista e compositor de hinos cristãos. Bernard cresceu em uma família cristã, mas sua infância foi difícil. Quando ainda era jovem, seu pai faleceu, o que forçou Bernard a abandonar os estudos para ajudar a sustentar sua família. Mais tarde, ele se converteu ao cristianismo e sentiu um chamado para o ministério. Com apenas 16 anos e com a morte de seu pai, recaíram sobre ele as responsabilidades de chefe de família, com 4 irmãs e a mãe viúva para cuidar. Foi então que George encontrou no Exército de Salvação uma torre de forças. Uniu-se a eles e trabalhou em suas fileiras por um bom número de anos. Ali Bernard viu a humanidade lutando pela sobrevivência. Ele descobriu que o povo necessitava de algo sólido em que agarrar-se, algum apoio duradouro em suas vidas diárias. Após alguns anos, George Bernard entrou para a Igreja Metodista Episcopal, onde seu devotado ministério foi altamente apreciado. Ele relata: a inspiração veio-me em um dia de 1913, quando estava em Albion, Michigan. Comecei a escrever. Rude Lenho se ergueu. Compus primeiro a melodia. As palavras que escrevi no início eram imperfeitas. A letra definitiva do cântico foi posta em meu coração em resposta às minhas próprias necessidades. Estava passando por uma dura provação. Comecei a refletir seriamente sobre o significado da cruz e que o apóstolo Paulo queria dizer quando falou da participação dos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Enquanto Bernard meditava sobre estas verdades, se convenceu de que a cruz era muito mais do que um símbolo religioso, era o coração do evangelho. Foi neste tempo que este hino nasceu. George ainda relata que o cântico foi mostrado a alguém pela primeira vez quando visitei amigos na paróquia de Pockegan, Persona de Michigan. A família Bostwick era dada à música. Assim, após o jantar fomos para o piano. Eu estava ansioso por mostrar-lhes meu cântico e encontrei a oportunidade. Cantei-o, então nervosamente, perguntei o que achavam dele. Gostamos tanto, responderam, que achamos que deve ser impresso. Deixe-o conosco e nos encarregaremos das despesas. A primeira ocasião em que foi ouvido em público foi no Instituto Evangelístico de Chicago. Tornou-se popular. Em pouco tempo, igrejas de todos os estados da União estavam cantando Rude Lenho se ergueu, que é o título original do hino. E em pouco tempo depois, em 7 de junho, apresentei o hino numa conferência em Pockegan, Michigan. Depois de o hino ser apresentado numa grande convenção em Chicago, tornou-se imensamente popular no país todo e em pouco tempo ao redor do mundo. Apareceu primeiro num folheto e em seguida no inário. Cânticos para o coração e a vida, para a igreja, escola dominical, o lar e reuniões, campais, publicado em 1915. Bernard tinha razão. A cruz é o coração do evangelho e Deus usou o sofrimento deste seu servo para abençoar o mundo até hoje. George Bernard desejava ser pastor, mas aos 16 anos, com a morte de seu pai, tornou-se o único sustento da sua mãe e 4 irmãs. Tornou-se impossível adquirir mais educação formal, mas George entrou nas fileiras do Exército da Salvação. Adquiriu conhecimento teológico através do seu próprio estudo e do convívio com pastores. Mudou-se com a família para Illinois e mais tarde se casou.
Ali o casal trabalhou lado a lado na liderança do Exército da Salvação. Após alguns anos deixando este trabalho, Bernard foi consagrado ao ministério metodista e começou 40 anos frutíferos em conferências evangelísticas no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Bernard escreveu mais de 300 hinos, mas será lembrado especialmente por este. Em 9 de outubro de 1958, aos 85 anos, depois de levar fielmente sua cruz, George Bernard trocou-a por uma coroa. O nome da melodia, Old Rude Cross, Velha Rude Cruz, provém do título do hino que por muitos anos foi considerado o gospel hymn predileto do povo americano. O missionário F.A.R. Morgan traduziu este hino em 1924. A versão em português do hino A Mensagem da Cruz foi traduzida pelo pastor e músico João Gomes da Rocha, de 1879 a 1953. Ele foi um pastor, músico e tradutor brasileiro conhecido por sua contribuição na adaptação de hinos cristãos para o português. Nascido em Minas Gerais, João Gomes da Rocha trabalhou na disseminação da música evangélica no Brasil, traduzindo e compondo vários hinos que se tornaram clássicos nos hinários das igrejas protestantes. A tradução foi feita para o hinário Harpa Cristã, amplamente utilizado pelas igrejas evangélicas no Brasil. João Gomes da Rocha manteve a essência e profundidade do hino original, adaptando a melodia e o significado da letra para o público brasileiro. O AA, que aparece na harpa cristã ao lado do nome dos tradutores como João Gomes da Rocha, significa autor, adaptador. Isso indica que a pessoa não compôs o hino original, mas fez a tradução e adaptação para o português, ajustando a letra para manter o significado original dentro da métrica e melodia da canção. No caso do hino A Mensagem da Cruz, João Gomes da Rocha fez essa adaptação a partir do original The Old Rude Cross, escrito por George Bernard. Então está aí o que vocês acharam disso. Comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um.